Olá, o prazer muito grande estar com você mais uma vez no programa Frente a Frente. E nessa oportunidade não é diferente dos demais programas, nós temos aqui hoje uma palavra de Deus ao seu coração, uma entrevista bacana, e é uma satisfação ter a honra da sua presença aí nos assistindo através das telinhas da TV. O programa Frente a Frente está no ar e daqui a pouco eu volto. E este é o mosquito que está assustando o país inteiro, na verdade, o mundo inteiro. Quer saber? Eu já falei com os meus amigos da escola e eles vão falar com os pais deles e com os vizinhos. Mãos à obra, vamos fazer uma faxina, limpar o quintal, piscina, tudo. Vamos para as ruas, de casa em casa, informar e pedir ajuda para combater o mosquito. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Atitude 10, Educação! Ministério da Educação, Governo Federal. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus todas as terças, quintas e domingos, às 7 da noite. No domingo, às 9 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Assembleia de Deus, Cidade Jardim. Coordenação, Pastor João Costa. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser. Clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Voltando aqui, é um prazer muito grande receber comigo aqui o colega Elci Ferreira Ramos, ele que é pastor, auxiliar na Assembleia de Deus do setor Santo Hilário, mas também a sua formação em mestrando em Geografia em linha de Pesquisa e Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica. Ele estuda Geopolítica, mas também formou em Teologia pelo CEPEGO e dá-nos a honra maravilhosa de estar aqui nos estúdios do Frente a Frente. Olá, Elci, tudo bem? Olá, Davidson. Para nós é um prazer estar aqui no Frente a Frente e poder compartilhar um pouco da nossa pesquisa que está sendo desenvolvida ali na Universidade Federal, no Laboratório de Geoprocessamento, LAPIG. Professor e pastor, me dá para nós aqui uma luz do que seria a geopolítica. Antigamente a gente estudava geografia e na mente da gente, no primário, a geografia só vinha na cabeça da gente mapas, né? Você entendia mapas. Sim. E na realidade a geografia, ela é geopolítica. Dá para nós uma visão panorâmica do que seria essa geopolítica? Bem, a geopolítica, ela está relacionada com os fenômenos espaciais relacionados com a política. Tanto o aumento da população, os problemas socioambientais, socioeconômicos, que envolve toda essa geopolítica. Correto. E o senhor está fazendo um estudo específico em relação à região ali, o crescimento da região noroeste de Goiânia, é isso? Bem, a nossa pesquisa desenvolvida sobre a orientação da doutora Fabrícia Giopo contempla a região noroeste, Meia Ponte e a região norte de Goiânia. A escolha dessas regiões foi devido aos vários fatores, como violência urbana, abandono pelo poder público, índice de violência, drogas, e além de, nessas regiões, ser um bolsão muito grande de miséria e dependência nessas regiões. Correto. E o senhor tem também, inclusive, uns mapas que a gente vai apresentar, o mapa 1, né, que esse mapa... Sim, o mapa 1 apresenta a evolução urbana. Que é esse que você está vendo na tela aí. A partir de 1950, a gente fez a evolução urbana usando imagens de satélite, até 2015, como se deu o processo de uso e ocupação na região norte, noroeste do Meia Ponte. Certo.
Qual foi um dos primeiros bairros ali da região noroeste, ali norte de Goiânia? Quais foram? Um dos primeiros bairros nessas regiões que nós citamos é o bairro Jardim Guanabara, Santa Genoveva, Urias Magalhães, são um dos bairros mais antigos que surgiram na década de 50. 50? Então Guanabara é da década de 50? Da década de 50. Que isso, quem vê parece que não é tão antigo assim, né? E o Balneário também, Urias Magalhães? Balneário, Maria Dirce, são setores muito antigos nessa região. Já o Nova Esperança já veio, eu lembro, meninos... Já veio após. Na década de 80 para cá. Década de 80, com o movimento de um governo que passou anteriormente, né? Motivado pela necessidade das pessoas de moradia popular. Inclusive, naquela região, na região noroeste, deu-se um grande movimento intitulado como a busca pela moradia popular. Esse movimento surgiu mais ou menos na década de 80, onde os movimentos populares, né, se intensificou, as pessoas querendo adquirir o seu lugar próprio. Certo. E um dos lugares que, principalmente, que iniciou foi ali no Nova Esperança, né? No Nova Esperança. A ocupação naquela região se deu com a invasão da fazenda Caveirinha. E aí a invasão ocorreu nessa fazenda e foi se propagando. E o governo, para não se omitir, tentou legalizar as pessoas que estavam nessas regiões. E vale ressaltar que agora, nesses últimos 2 anos, que verdadeiramente o poder público está legalizando, né? Está legalizando. Inclusive, eu quero deixar os parabéns aqui ao Sebastião Ferreira Leite, conhecido mais popularmente como Juruna, que é o secretário de Planejamento, que é um dos maiores advogados da área de fundiária do país, é premiado várias vezes, e que está aí entregando várias escrituras de vários bairros de Goiânia, inclusive algumas quadras do Jardim Nova Esperança, ele está fazendo isso. Agora também no Morada do Sol, algumas regiões do Noroeste, e o governo do estado também, tem que frisar também, o governo do estado há 2 anos entregou muitas escrituras através do Marcos Abrão, né, na região Noroeste. Inclusive, isso é dignidade, né, professor? É dignidade e ela contempla a inclusão das pessoas, porque quem não tem a sua escritura, quem não tem o seu direito, qualquer hora ele pode ser tomado. Qualquer hora ele pode ser suprimido. Então, quando legaliza-se, o poder público tem maiores condições de investir na região. Certo. E nessa região em estudo, há de se observar que tem loteamentos irregulares, como o Vale do Sonho. Não está regularizado junto à prefeitura e nenhum órgão do poder público. Correto. Por último, agora nós tivemos uma invasão daquele chamado JK, né? Por poucos dias atrás, agora na região ali do Noroeste também, acho que é JK mesmo, não foi bem uma invasão, parece que venderam os lotes sem documento, uma coisa assim, e aí a pessoa vai para dentro lá daquele imóvel, fica ali a ver navios e com problemas na CELG, problema para colocar um padrão de energia, uma série de questões porque não tem documentação. Há de se observar que a questão dos loteamentos irregulares não é só em Goiânia. Vários outros cidades, municípios no estado de Goiás vêm com essa prática, alguns municípios vêm com essa prática de liberar esses loteamentos. Isso traz um grande transtorno e prejuízo para aquele que adquire a propriedade. O Ministério Público tem tomado muitas decisões acerca disso, né? Tem. Lá no Ministério Público existem 4 promotorias da área ambiental e urbana. Eles têm trabalhado assim com afim para combater essa prática irregular. Voltando para o estudo do senhor aqui, o senhor falou para mim desse primeiro mapa, nós vimos há pouco na tela, dessa expansão urbana e essa diminuição da área verde, não é isso? Isso. E no estudo continuado, o que é que o senhor vai analisando, o que o senhor vai vendo que vai mudando? No nosso estudo, a gente usou imagem de 80 metros de pixel, ou seja, dentro de um pixel, abaixo de 80 por 80, não é possível enxergar quase nada. Aí a gente foi usando outras resoluções espaciais até chegar em uma de 15 centímetros de resolução espacial, que é o último mapa de 2011, que a gente fez um estudo para medir o índice de verde urbano por habitante. Esse mapa vem uma precisão melhor, então houve uma mensuração mais apurada do dado sobre a questão de verde urbano. Na região norte e noroeste, por exemplo, o verde está escasso?
Algumas regiões, sim. Um exemplo é a região do Meia Ponte. Ela está com o verde urbano bem abaixo, mas ainda assim está acima do que a ONU determina, que é 9 metros por habitantes. Ah, mesmo? No mapa 2 é possível ver... Nesse mapa 2, isso. Correto. E há pouco tempo, há 4 anos atrás, nós tivemos uma pesquisa aí que Goiânia estava entre as mais arborizadas do país, né? Goiânia era uma das cidades mais bem arborizadas do país. Então, mesmo com esse índice baixo da região do Meia Ponte, ele está acima da média da ONU, então. Isso, é importante saber isso. Isso. Um dos estudos mais recentes foi do professor Osmar Pires. Ele defendeu a tese dele de doutorado. Aí ele apontava que ela ainda está entre as com maior quantidade de verde urbano. Mas é necessário nós observar que se observa as legislações para que essa preservação desse verde urbano continue. Uhum. E para isso acontecer é importante, por exemplo, nós em Goiânia temos muitas árvores, tipo manguba, né? Manguba é uma árvore que a raiz dela é muito fraca, temos aquela cibipiruna, que da folhinha pequena, que hora ou outra aquilo dá cupim, e logo essa árvore ela não dura muitos anos, e que ao ser substituída, o que é uma política da cidade? Ao ser substituída, tem uma política de ambiental de substituição, ao tirar uma árvore, plantar 10, né? Plantar nas encostas, na beira dos córregos, e que essa política tem que valer mesmo, né? Ela tem que prevalecer porque a gente vê a diminuição com algumas intervenções na cidade. É claro que essas intervenções são para melhorar a cidade, a dinâmica socioespacial da cidade, mas é importante que todas as vezes que se retira uma árvore, planta 2 ou 3 árvores para substituir. Isso do ponto de vista ambiental. Vamos do ponto de vista social, região noroeste, região norte-noroeste. Pois bem, essa região estuda a região norte e noroeste do Meia Ponte. A gente irá mensurar também o índice de exclusão social e inclusão social. O que seria isso? A gente vai pegar 5 parâmetros: moradia, escolaridade, renda, sexo e idade. Uhum. Em cima dessas 5 variáveis, a gente vai gerar mapas aonde vai se agrupar, aonde está concentrado esse índice de inclusão e exclusão social. Correto. E dentro desse estudo vai dar para fazer um norte na questão de onde estão os bolsões de miséria, onde tem que ser... Né? Um fator importante dentro desse estudo, vereador, é que as pessoas, após esse estudo ser concluído, vai ser possível o poder público investir em cima desse estudo, dos resultados desse estudo. Exemplo, o que pode melhorar a vida de uma comunidade? Quando falo comunidade, um setor, praças, um investimento que não é tão caro para o poder público, a implantação de parques, implantação daqueles esportes, né? Equipamentos de ginástica. São investimentos baratos que elevam a qualidade de vida das pessoas. Um professor, por exemplo, de educação física na praça no final de tarde para orientar um exercício físico, né? Para adolescente, criança, para eles não ficar ociosos, não é isso? Isso aí é de grande valia. Além dos jovens, das crianças, dos adolescentes estar praticando as atividades físicas, permitirá que essas crianças tenham uma visão ampliada e assim irá afastar ela das drogas, dos crimes. Então é uma iniciativa que, se for implantada, vai favorecer, vai beneficiar bastante essas regiões. E a prova disso, professor, é o seguinte, que a gente tem informação, e na região noroeste, por exemplo, não é só lá, isso é no Brasil todo, isso é no entorno de Brasília, isso é no Nordeste brasileiro e tal, mas ali, especificamente naquela região, criança de 12 anos já mãe. É um absurdo, a criança de 13 anos para 14 anos já está indo para a segunda gestação. Gente, isso aí é um crime com a sociedade. Uma pessoa que não teve infância, né? Ela não teve tempo de brincar, não teve tempo de ser adolescente,
e ali já tem que partir para a responsabilidade de ser mãe, e acaba que não vai dar conta de criar a criança talvez é uma criança criada sem pai, porque o próprio Papa diz que não existe mãe solteira, né? Porque mãe não é estado civil, né? Não existe mãe solteira, e acaba que ela vai criar sem pai, porque já vem de uma estrutura familiar, uma família desestruturada familiar, e aí vai gerando aquilo que vai comunar naquele bolsão de miséria que nós estamos falando. E vai tendo uma continuidade desse bolsão de miséria. E, mais grave ainda, que torna-se uma fábrica de dependência. Dependência das bolsas, do poder público, sempre terá dependente. Então é necessário... Bolsa Família, Renda Cidadã, e bolsa para escola, e por aí vai atrás, né? Com certeza. Então é necessário que o poder público invista nessas regiões. São investimentos que irá mudar, investimentos de poucos recursos de investimento que irá mudar a vida de muitas pessoas que ali residem. Eu acho que o caminho é por aí, e o caminho passa que aquilo que Cristóvão Buarque sempre falou, o caminho do Brasil é o caminho que sempre pregou, Rui Barbosa, é o caminho da educação. A hora que nós tivermos uma educação de qualidade, escolas de qualidade, não adianta falar, é saúde. O dia que você tiver uma educação de qualidade, você vai ter uma saúde de qualidade. O dia que você tiver uma educação de qualidade, você vai ter profissionais de qualidade. Eu acho que o caminho, a base, tudo é educação. Estou certo, professor? Está certo. Inclusive, nessa região, principalmente na região noroeste, é um calvário quando chega o mês de dezembro e de janeiro, os pais encontrar vagas tanto nas escolas como na creche. É necessário um investimento maciço nessa região para ver se muda esse quadro de bolsões de misérias implantado nessas regiões. E nós estamos enfrentando uma questão aqui também que vale ressaltar. Às vezes nós jogamos a culpa toda no lombo do prefeito, e eu quero aqui fazer uma defesa da prefeitura. Não estou dizendo do prefeito, vou fazer a defesa da prefeitura, porque vai sair um prefeito, vai entrar outro, e a coisa vai continuar do mesmo jeito. Lembro do Íris falar isso, lembro de outros prefeitos falar isso. Goiânia atende 245 municípios, além de Goiânia, em relação à saúde. É verdade. Atende 7 estados da federação em relação à saúde. Isso porque ela tem uma saúde de qualidade. E às vezes nós atendemos casa de ferreira e espeto de pau. Atendemos de fora e não atendemos de dentro, né? E há de se observar que esses municípios que vêm se favorecer da saúde municipal, eles não dão nada em contrapartida, não há nenhuma contrapartida de recurso, ou seja, além do município de Goiânia arcar com todas as despesas da população goianiense, ainda tem que arcar com as despesas dos municípios. E a prova disso é se você andar em Goiânia, na região central, no entorno da região central, você vai ver várias casa de apoio do interior, casa de apoio da cidade tal, casa de apoio... gente que vem do Acre, de outro estado, de Minas, de toda parte do Brasil para tratar em Goiânia. Isso, graças a Deus, nós temos uma qualidade de saúde maravilhosa. Nós temos o maior instituto de olhos da América do Sul em Goiânia. Nós somos os melhores em questão de queimadura, tratamento para queimadura no Brasil. Nós somos os melhores em cardiologia do Brasil. Somos os melhores em muitas áreas, somos os melhores. Por isso eles vêm tratar aqui. Mas aí fica tudo no lombo da Prefeitura de Goiânia e acaba que nós ficamos aí a ver navios. É impossível a Prefeitura arcar com as despesas de saúde dos demais municípios. É impossível. Nós não podemos jogar isso para fora, nós não podemos expulsar, porque temos que ajudar também. Mas eu acho que o caminho seria o seguinte, professor. O caminho seria o seguinte, é ter um PSF, um Saúde da Família, em 100% das regiões carentes de Goiânia. 100%. A partir do momento que nós tivermos um PSF e as famílias serem atendidas na sua casa, ou via de regra por telefone, e ter um acompanhamento, aí nós reduziríamos aí esse índice razoavelmente em relação à saúde. Com certeza. E aí, quem vier para tratamento de urgência, que seja tratado no Hospital de Urgência de Goiânia, aqui de Goiás, e etc e tal, e vai ser atendido também, mas a prioridade para o município de Goiânia. Porque a saúde da família, se ela for descentralizada, irá favorecer bastante o município. Eu entrevistei aqui o professor Elci Ferreira Ramos, ele que é pastor e é mestrando em Geografia, em linha de pesquisa e análise ambiental e tratamento de informação geográfica, está estudando Geopolítica e, aliás, mestrando em Geopolítica, né?
e é um grande amigo e nos deu a honra de vir aqui ao Frente a Frente. Esse programa aqui é um programa que está engatinhando, né? Porém levando informação. É um programa novo, porém atualizado, porque tem pessoas da envergadura do professor Elci para nos informar. E isso, eu quero agradecer ao senhor, professor, pela fineza de nos trazer essa informação aqui. E eu agradeço também por essa oportunidade, né, da gente estar nesse programa Frente a Frente e poder falar os estudos que estão sendo feitos na região ali noroeste. Muito obrigado pela sua iniciativa de abrir esse espaço para que os pesquisadores venham aqui e divulguem os estudos da região. Maravilha. Queridos, o Frente a Frente está no ar, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. E este é o mosquito que está assustando o país inteiro, na verdade, o mundo inteiro. Quer saber? Eu já falei com os meus amigos da escola e eles vão falar com os pais deles e com os vizinhos. Mãos à obra, vamos fazer uma faxina, limpar o quintal, piscina, tudo. Vamos para as ruas, de casa em casa, informar e pedir ajuda para combater o mosquito. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Atitude 10, Frente! Ministério da Educação, Governo Federal. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus todas as terças, quintas e domingos, às 7 da noite. No domingo, às 9 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Assembleia de Deus, Cidade Jardim. Coordenação, Pastor João Costa. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser. Clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Queridos, voltando aqui, eu quero deixar uma palavra ao seu coração, que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 32, e também depois a referência ao Salmo 130. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Verso 130, agora Salmo de número 130, diz assim, aliás, versos 1 a seguir. Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observar, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Queridos, o Salmo 32 foi um salmo escrito por Davi. E esse salmo, a palavra de Deus nos informa que Davi, ele teve momentos tremendos de angústia, momentos tenebrosos por causa do período de pecado que ele passou. Davi era um homem sujeito ao pecado como eu e você. Ninguém está imune do pecado. O que é imunidade? Imunidade é aquilo que não é atingível, né? Então Davi, como eu e você que somos meros humanos, Davi também ele era sujeito ao pecado. Tanto é que ele escreve o Salmo 51, diz: em pecado eu nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Queridos, e um dia Davi, ele concebeu e praticou um pecado. A sua mente concebeu, gerou e deu à luz ao pecado. E esse pecado corroeu a sua mente tão profunda, que a Bíblia, ele escreve no Salmo 32, diz que enquanto ele calou, envelheceram os seus ossos.
Ele diz, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Ele sentia dor nos ossos porque ele estava guardando aquele pecado. O pecado, ele consome a carne. Por que ele consome a carne? Por exemplo, a pessoa que vive em adultério, que vive na prostituição, você acha que o pecado não está atingindo a carne dele? Está atingindo a carne. A pessoa que está aprofundada no vício da droga, aquele vício está acabando com a vida dele. A pessoa que é um glutão, a pessoa que come demasiadamente, passada do limite, bebe muito refrigerante, muita coisa que aquilo consome, que é ácido demais, que bebe muita bebida alcoólica ao extremo, está acabando com a carne dele. Isso está proveniente do pecado, porque ele não tem controle da sua própria carne. Mas Davi estava falando de um pecado interno, oculto, que ele tinha praticado, e ele estava escondendo aquele pecado. O que foi? Um pecado de adultério que ele teve com a mulher de Urias. E ele depois ainda pratica um homicídio ainda, para ficar com a mulher do camarada. Mas Davi também teve outros pecados, ele contabilizou o exército dele, que Deus não precisava, Deus comentou com ele que não precisava daquela questão, porque as vitórias nas guerras, quem dava era Deus. As suas vitórias, querido, quem dá é Deus, não é a sua mão. O salmista diz que ele que adestra minhas mãos para a batalha, e os meus pés para a guerra. Então Davi, ele comete vários delitos, vários erros grotescos. Outro dia Deus o evitou de cometer um crime tremendo de matar Nabal, mas Deus o evitou através de Abigail. Então, mas aqui quando ele clama no Salmo 32 e no Salmo de número 130, a Bíblia está nos afirmando que Davi estava confessando o seu pecado. E ele diz assim no Salmo 32, uma palavra tremenda, uma palavra poderosa. Ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, quer dizer, feliz é a pessoa. A pessoa que confessa o seu pecado, ele é perdoado. Bem-aventurado, é feliz a pessoa que é perdoada os seus pecados. Bem-aventurado é. E cujo pecado é coberto. Coberto quer dizer que é tampado ele. Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Uma coisa é o pecado do praticado e outra coisa é o pecado congênito. O pecado que eu faço a ação e outra coisa é aquele pecado que foi oriundo da minha gestação. De quando eu nasci. O salmista disse, o pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Esse é o pecado congênito, é a iniquidade que vem de geração em geração. Então Deus perdoa tanto o pecado das suas ações, como também perdoa os pecados que é oriundo da sua geração. Daquele que você nem tem culpa. O salmista no Salmo, ele frisa no Salmo, se não me falha a memória, 8 ou 19, ele diz assim, Senhor, livra-me dos que me são ocultos. Nós temos tanto pecado que nós nem mesmo sabemos. Nós temos tanto pecado que nem mesmo nós sabemos dos pecados que nós temos. Tanto que a nossa carne é pecaminosa. Mas Davi diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, quer dizer, feliz o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito não há dolo, quer dizer, não há perversidade, não há falsa enganação, não há maquinação, não há nada premeditado, não há armadilhas. O homem que dolo quer dizer, o que é o crime doloso? Aquele crime que foi premeditado, que foi arquitetado. Mas aí ele diz no verso 3, enquanto eu calei meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia, até ele gemia. Porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estia, até a força dele diminuiu. A pessoa que vive em pecado, ele perde o vigor, ele perde a coragem, ele perde a vontade de lutar. Talvez você está aí do outro lado aí nessa telinha, você perdeu a vontade de lutar, mas eu estou trazendo uma palavra para você hoje, Deus vai te restaurar hoje, pelo poder dessa palavra. Aleluia! Deus quer restaurar a tua força, Ele quer que você confesse o teu pecado. Bem-aventurado, feliz é aquele que confessa o pecado. Aí no Salmo 130 ele diz assim, Senhor, das profundezas clamo a ti, escuta, Senhor, a minha voz,
estejam alertas os teus ouvidos sobre a minha súplica. Se observar, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Se o Senhor observar para mim, quem vai subsistir? Todos nós somos pecadores, né? Mas contigo está o perdão para que te temam. Com ele, só ele, Deus, ele tem o perdão. Não existe Maria, João, não existe ninguém que tem o perdão dos seus pecados. Para os seus pecados, a não ser Deus. Amém? Eu quero terminar essa palavra dizendo, um dia Jesus chegou para o paralítico e disse, perdoados são os teus pecados. Capítulo 9 de Mateus. Eles queriam o quê? A cura dele para ele andar. Mas Jesus falou assim, para que saibais que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra. Disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mas por que Jesus disse, perdoados são os teus pecados? Ele quis dizer, amanhã vocês vão ter a vacina que cura a paralisia infantil. Agora, perdoar pecado e levar para o céu, é só eu que faço isso. E Jesus está dizendo para você aí, eu tenho o poder para perdoar os seus pecados. Jesus tem o poder para perdoar os seus e os meus pecados. Nós somos pecadores. Nós somos carentes da glória de Deus. João 8 e 32, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João 6 e 23, porque todos pecaram, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Amém? Provérbios 28 e 13, aquele que confessa as suas transgressões, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confesse hoje, e Deus vai derramar a misericórdia sobre a tua vida. Amém? Vamos orar comigo? Quero orar com você. Curva a sua cabeça se você pode, senão medite comigo nessa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome santo, precioso de Jesus, eu te agradeço por essa palavra poderosa, palavra de poder, palavra de graça, palavra de perdão. Eu sou o principal dos pecadores, Senhor. Às vezes nós pecamos pela palavra, pecamos por ações, pecamos, Senhor, em os nossos sentidos, em agir, em fazer algo que não é do teu agrado. Mas estou diante dessa plateia, confessando que sou o principal dos pecadores, como Paulo diz, que precisa da tua misericórdia, que precisa da tua graça. Eu quero ministrar sobre a vida desse moço, dessa moça. Perdoa os pecados, alivia o fardo dessa mulher. Agora, Pai, aquele fardo de Mateus 11, 28, porque o teu fardo é suave, o teu fardo é leve. E a tua palavra diz, vinde a mim, todos que estáis cansados. Vinde a mim, ele está dizendo para você, vinde a ele. Jesus quer aliviar o teu fardo, o fardo do pecado, joga aos pés dele, porque ele vai te dar um fardo leve, o fardo da vitória, o fardo da paz, o fardo da alegria, em nome de Jesus. Deus abençoe pela sua audiência, e eu quero te agradecer, e até o próximo programa, se Deus quiser.